a gente inicia. Adriana, só uma pergunta. Oi, pode fazer. Se eu puder tomar o telefone, fica melhor? Ou não fica? Como? Assim, estão a ver bem? Está a ver bem? Sim, assim Ah, tá ótimo. ótimo, ótimo, muito Tá bem, ótimo. muito bem. Então, boa tarde. Nós estamos aqui em mais uma live com um convidado bastante especial, né? Aqui, comandante Nuno. E, comandante, desde já eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de estar conosco, de participar conosco do NAPSIF, e agradeço imensamente em nome de toda a equipe do NAPSIF, e nós estamos aqui no Brasil querendo te ouvir. Mas deixa eu apresentar o comandante primeiro, né? Eu falo comandante, mas a gente pode chamar de comandante, de professor, comandante, já foi comandante operacional municipal de Pombal, comandante do Corpo de Bombeiros Sapores da Figueira da Foz, desde março de 2012 até 2018, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz, responsável pelo Gabinete Técnico Florestal da Figueira da Foz, professor convidado, preletor especialista de incêndios florestais na Universidade Federal de Viçosa, nossa Viçosa aqui em Minas, né? Muito bem. Certo? Formador para a gestão de fatores abióticos na Universidade de Viçosa também. E acho que eu vou parando por aqui, porque senão eu vou ficar lendo até amanhã. Ah, mas tem algumas coisas aqui que eu preciso dizer. Perito internacional em análise fogo controlado. Perito internacional para instalação de um corpo de bombeiros profissional na cidade de Queimane, em Moçambique. Membro participante do X-Fire. Analista tático e estratégico em grandes incêndios florestais. Analista estratégico em grandes incêndios florestais com recursos a algumas ferramentas. Comandante, um extenso currículo, né? Uma bênção. Parabéns. Eu sou isso tudo. Isso. E eu gostaria de registrar aqui, né, antes de dar a palavra ao senhor, registrar aqui que estamos com o nosso comandante Fábio Gonçalves, Muito bem. comandante do 16º Grupamento de Bombeiro Militar de Teresópolis. Uhum. Comandante Nuno, Adriana, presentes aqui na live. E a quem vai nos assistir futuramente, né, que a live vai ficar gravada. É um prazer ter o senhor aqui, a gente aprender um pouquinho, trocar informações. É um tema tão discutido, né, e um tema que a gente vem até conversando, né, no NAPSIF, e até comentando com ele, assim, como que a gente não consegue, né, diminuir esses incêndios florestais que estão todos ligados diretamente ao comportamento humano. E como que a gente não consegue ter uma eficácia em termos de prevenção, como o doutor Juiz ontem falou, que não seria nem prevenção, seria preocupação com os incêndios florestais. Então, eu espero que essas lives aqui estão sendo muito... trazendo muito conhecimento para a gente, né? E naturalmente trazendo as vertentes, né? Ouvindo aquelas pessoas que estão do outro lado também, a dificuldade que muita gente tem ainda, né, para a utilização do fogo, né? Tem muita gente que a gente vê que realmente, apesar de ter sapiência que o fogo é uma questão crucial para a saúde, mas ainda continua colocando fogo, até por questões pecuniárias, né? Então, é um tema bem polêmico, né? E a gente espero que o dia hoje seja bastante proveitoso. Estava ansioso aí pelo esse dia de hoje, não só os outros também, né? Mas Sim. Hoje é um dia especial para a gente também, tá bom? Obrigado aí. Estamos aqui para ouvir o senhor. Isso. E também registrar a presença do Coronel Joelson, que é coordenador da REDEC Norte e Noroeste. Acertei? Isso. Prazer, amigo, Adriano. Amigo do coração! Isso aí.
grande amizade aí com o povo de Teresópolis, né? Fabinho aí, meu irmão, Adriana, minha afilhada aí. E, comandante, é um prazer estar aqui. Fábio, Adriano, obrigado por ter convidado. Né? Como o Fábio falou, aí, uma temática bastante importante. A nossa região aqui, Norte-Noroeste, depende, né, do agronegócio, e os incêndios trazem um grande prejuízo na região. Então, o aprendizado aqui vai ser grande aqui para a gente. Obrigado aí, comandante. E agora, comandante Nuno, a palavra está com o senhor. Eu agradeço também a todos que estão aqui participando, né, os integrantes do nosso NAPCIF Online. E a palavra está com o senhor. Quando o senhor quiser que eu faça a apresentação, que eu coloque a apresentação, só me falar que eu coloco aqui. Muito bem. Boa noite daqui, boa tarde para o Brasil. Primeiramente, para o Brasil, para todos vós, quero deixar um agradecimento muito, muito, muito especial por um país que é fantástico, por uma terra que eu amo de paixão, por vários fatores, pelo trabalho, sobretudo pela gênese, enfim, por tudo aquilo que é o Brasil. Quero também dizer-vos que tudo aquilo que eu direi não tem nenhum vínculo institucional, é a minha leitura que eu faço das coisas. Vou ser controverso em algumas coisas que eu digo e levem a discussão de uma forma sadia, de uma forma para nós possamos aprender. A capitão Bianchi sabe perfeitamente que eu já a provoquei em relação a alguns temas, quero aí também ao coronel Fábio, ao capitão Fábio, também os provocar no melhor sentido, porque é da discussão que nasce a luz, seguramente é da discussão que nasce a luz. Em relação à apresentação que eu fiz, é uma apresentação, confesso que não a estudei, e perdoe-me, capitão Bianchi, quando for a passar os slides, eu tentar explicar, que estou à espera sempre do próximo, e terei sempre a ideia de ser cortês, e terei sempre, eu sei que há uma dificuldade muito grande, que é, eu tenho que falar devagar, para que toda a gente entenda aquilo que eu estou a dizer. Em consciência disso, um carinho muito especial para o estado do Rio de Janeiro, sobretudo para a cidade de Teresópolis e para o 16º Agrupamento Militar, que é um trabalho que é exímio e na gestão, no manejo integrado do fogo, como eu gosto muito de apelidar, é um trabalho excepcional aquilo que estão a fazer, com todos os players, com todos os stakeholders. Tenho aprendido muito convosco, muito, muito, muito. Quero aprender ainda muito mais. O Brasil é um potencial, como muitas vezes eu digo aqui, muitas vezes que as pessoas não têm ideia disso. Nós na Europa, se tirarmos a Sibéria da parte russa, o Brasil é maior que a Europa. E as pessoas não têm consciência disto. Bom, feito este preâmbulo, capitão Bianchi, peço que possamos então introduzir a minha apresentação, vale o que vale, façam muitas perguntas, vamos ter aqui uma conversa, tenho todo o tempo, aqui são 9 da noite, aí são 5h30, 5h26, ou 9h26 aqui, portanto tenho todo o tempo do mundo para falarmos, até vocês quererem, e a minha sugestão é que arranquemos então com a apresentação, para que eu mostre o que é um bocadinho de cá, para discutir um bocadinho do que é aí. Isso. Vou apresentar aqui, só um minuto. Muito bem. Há uma coisa que é importante neste enquadramento. Eu tenho tenho algum conhecimento em relação ao Brasil do que é a análise e uso do fogo, enquanto a capitão Bianchi vai colocando a apresentação. Tenho o enquadramento em relação ao que é a análise e uso do fogo, portanto, em todos os enquadramentos. F5. Capitão, por favor. Da apresentação, F5, isso. E há uma coisa muito interessante que é neste diapositivo que eu coloquei aqui, que é a Terra é constituída por 4 elementos. A Terra, portanto, nós temos a Terra, o planeta, a Terra... Eu volte? Não, está bom. Sim, isso é a entrada inicial só da apresentação para hoje.
Portanto, e a Terra tem, o planeta Terra tem 4 elementos. Tem o ar, tem a água, tem a terra e tem o fogo. Perdemos nós se alguma vez tivermos a ideia que vamos um dia acabar com o fogo, com o elemento fogo. O fogo é um constituinte da Terra. E com isto quero-vos dizer, nesta pequena apresentação que está aqui, de um elemento que, imaginem, em 1767, numa viagem que ele faz cá em Portugal, na parte norte do país, ele começa a analisar e começa a perceber, neste escrito, como era importante a utilização do fogo. Ele faz leituras, percebe como é que é feita a gestão da paisagem e nós temos que introduzir um conceito que é o conceito da paisagem. Ele aqui faz o conceito e a introdução de que é o conceito da paisagem, onde ele faz uma leitura nas suas viagens daquilo que ele viu naquilo que é hoje o Parque Nacional da Peneda de Gerês. Capitão, dá para mudar, por favor? Sim. E então nasce um manual, que é o Manual de Instruções Práticas sobre a sementeira e a cultura do pinheiro. Portanto, é um pinheiro, o pinheiro é o pinheiro bravo, algo que nós utilizamos aqui muitas vezes, onde, mais uma vez, a nível histórico, é criada a introdução do uso do fogo. Capitão, mude mais uma vez, por favor. Perdão, podemos chegar por aqui. Este anterior slide, porque eu estou a usar o telemóvel, eu vejo muito pequenino, há uma coisa que vivo já, que vocês possivelmente não estão presentes desta ideia. O uso do fogo, quando nós utilizamos o uso do fogo e dentro do que é o manejo integrado do fogo, nós temos 5 elementos. Temos o elemento de prevenção, temos 4 elementos. O elemento de prevenção, temos o elemento de preparação, temos o elemento de combate e temos o elemento de recuperação. Em 1856, há um engenheiro, que é o engenheiro Van Hagen, um engenheiro alemão, que teve pela corte real a trabalhar no Brasil, e espantem-se todos vós, que ele, com os nativos, com os índios no Brasil, aprende a utilizar o fogo. Portanto, Van Hagen, um engenheiro, um militar de engenharia, aprende no Brasil, que era esse diapositivo que eu vejo muito pequenino, e perdoe-me que eu não consegui ler, aprende com a engenharia militar do Brasil, aprende a utilizar o fogo. E ele, nos seus reportes, fala muitas vezes, qual era a importância do fogo. E o que é que acontece? Acontece de todas as experiências e tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que a gente aprende, há um exemplo que é comum em toda a parte do mundo, como este tipo de diapositivo que agora estão a ver, que é Portugal sem fogos depende de todos. A todo o auditório que nos está a escutar, isto é completamente errado, gente. É completamente errado. Eu ontem ouvi o Sr. Dr. Juiz a falar, ele tem toda a razão naquilo que faz, só que a questão é sistemática. Capitão, o próximo diapositivo, por favor. Que foi apanhado. Estas imagens são brasileiras e foram apanhadas aqui no Brasil, não ao fogo, queimadas. O fogo pega e a vida acaba. Não vamos queimar. Fogo não, fogo... Notem. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu vos quero mostrar é que é sistemático a proibição da utilização do fogo. Como é que nós, que é algo que eu luto, seja em Portugal, seja em África do Sul, seja no Brasil agora, como é que nós podemos alterar o regime do fogo quando tudo é proibido? Tudo é proibido. Notem. O Brasil tem animais peçonhentos. Nós, cá em Portugal, os únicos animais peçonhentos que nós temos são os seres humanos. Não temos animais que façam mal a ninguém. Mas o animal peçonhento, nenhum animal, como a onça pintada, nenhum animal ataca.
Todos se defendem. E porquê é que ele se defende? Atacando. Porque nós não damos uma oportunidade de fuga. Não damos uma solução para o animal fugir. E por isso é que ele ataca, dizemos nós, quando ele se defende. Assim é que o fogo. Assim é que o fogo. Está completamente errado. Nós, o regime proibitivo, que é um regime que tem sido adotado em todos os países, não chegou a solução nenhuma. Não chegou a solução nenhuma. Vejam, a imagem está do lado direito. Chapada, flor reaparece nas cinzas de incêndios florestais depois de 17 anos. O que é importante falar nisto? Como em Portugal tem sido uma luta, somos poucos, tem sido uma luta que é... Temos dois regimes, temos dois momentos em relação ao regime do fogo. Temos uma parte em que nós temos que perceber que é tolerado o uso do fogo. Estamos a falar do fogo, das queimas prescritas, estamos a falar na renovação de pastagens para o produtor agrícola, estamos a falar na limpeza de campos. E então o que é que se tem que fazer? Como aqui tem sido essa luta, nós temos que criar condições para fazer esse trabalho de limpeza, esse trabalho de prevenção. E como? Usamos fogo. E como é que nós usamos fogo? Usamos o fogo do elemento da querida mãe natureza. O fogo será um fogo sempre de baixo impacto. Sempre. Nunca será um fogo de alto impacto. E para isso, mais à frente, eu vou-vos mostrar qual é a diferença entre um fogo e um incêndio. Capitão, mude, por favor. E então como é que nós organizámos isto em Portugal? Numa luta muito, muito, muito séria. Criou-se um diploma para o uso do fogo em Portugal. E o que é isto, o uso do fogo? Nós não nos podemos esquecer, eu digo isto tantas vezes, pego num estado como o estado do Minas Gerais, como podia pegar no estado da Bahia. Estamos a falar de estados. O estado de Minas Gerais são 8 vezes a área de Portugal. 8 vezes a área de Portugal. Para alguém tenha consciência. Portugal tem, neste momento, no dispositivo de combate a incêndios, tem aproximadamente 60 aeronaves. 60 aeronaves. Uma coisa gigante a nível de aeronaves. E isto é insustentável. Insustentável. O fogo não se apaga com aeronaves. As aeronaves, a única coisa que fazem é colocar o fogo no chão para acalmar o fogo, para o amenizar, e depois os combatentes, aí sim, é que vão debelar esse fogo. Estas imagens que vocês veem aqui, tem uma imagem na parte do lado direito e tem outra imagem da parte do lado esquerdo, em que o que é importante fazer com isto? Que é um desafio que já o fizemos no estado de Minas Gerais e hoje peço também ao comandante, ao Fábio e ao capitão Fábio, os dois Fábio, porque fiz confusão também com eles, um abraço especial para o Fábio Pimentel, para o capitão Fábio Pimentel. O que é importante? É nós percebermos como é que nós podemos também dividir o fogo em dois momentos. Temos o fogo da prevenção e temos o fogo do combate. E Portugal, e muito bem, legislou isso. Criou um quadro legislativo onde definiu como é que nós podemos combater, além das técnicas de utilização da água, além de todas as técnicas que vocês têm. É com grande orgulho que eu falo, porque eu sou uma parte viva e justificativa disso. Eu vi a forma como os bombeiros militares, o curso, como vocês dizem, florestal, é um curso com um rigor técnico muito, 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 muito apertado. Da mesma forma do IBAMA, ou do pré-fogo, para as brigadas que hoje todos discutam. Enfim, qualquer que seja o enquadramento, estão muito, mas mesmo muito bem. E o recurso hoje é nós temos a possibilidade de utilizar o fogo contra o fogo. E como é que isso se organiza e quem é que tutela? Portanto, nós temos a organização do fogo técnico em Portugal. E o que é o fogo técnico? Nós temos dois momentos. Temos o fogo controlado, ou a queima prescrita, como é designado no Brasil, e temos o fogo de supressão, que é dividido no fogo tático e no contrafogo. E o que é que são isto? Nós estamos a falar de dois cursos completamente distintos, dois cursos tecnicamente muito difíceis, muito, muito, muito difíceis,
em que visa a prevenção e tem um trabalho muito rigoroso na forma como ele é aplicado. Estamos a falar de um curso na ordem das 400 horas de formação e, mediante o curso da queima prescrita, depois pode-se entrar no curso de fogo de supressão. Porquê é que um é seguinte ao outro? É que estamos a falar de cursos de que eu tenho que aprender a defender o fogo para depois o poder atacar, grosso modo. Uma pergunta que é fácil de alguém fazer. Como é que eu posso participar nisso? Como daquilo que se tem feito e naquilo que eu tenho ajudado imenso. E naturalmente, porque eu gosto de vender o meu produto a todos vós que me estão a escutar. Vender o meu produto, uma maneira simpática de o dizer, é um curso que carece de curso superior, é um curso no Brasil e em Portugal, faz sentido. Se for alavancado por uma universidade federal, e é um curso que tem de ser legislado. E depois, desde o operacional de queima, o que é o operacional de queima? É quem usa o pinga-fogo até ao coordenador da queimada controlada e depois ao fogo de supressão. Em que é um desafio que eu faço aqui ao comandante Fábio Gonçalves, no sentido de, à semelhança daquilo que está a ser feito no Mato Grosso, com o coronel Paulo Barroso, à semelhança do que está a ser feito na Bahia, em Minas Gerais também, com a Universidade de Viçosa, e agora no Rio. É um princípio, porque é extremamente cativante a forma como nós podemos utilizar o fogo. E desta forma ele está organizado em Portugal. O que é uma pessoa credenciada em fogo? É uma pessoa como tem uma chapa de matrícula de um carro e essa pessoa é responsável por tudo aquilo que está a acontecer mediante as suas decisões e as suas opções. Portanto, estamos a falar de um princípio de credenciação que não é utilizado normalmente nos países latinos, que é uma pessoa ser credenciada e que juridicamente pode ser julgado, inclusive civil e penalmente. Isto é extremamente importante. Capitão, mudando o próximo cenário. Ora bem, e o que é isto da queima prescrita? Queima prescrita é justamente nós criarmos as condições para que nós possamos fazer algo o mais semelhante do que é aquilo da mãe natureza. E o próprio nome diz que é prescrito, funciona como uma vacina para uma paisagem, não tem que ser local, tem de ser ao espaço, ao nível da paisagem, da forma em que aquilo que nós façamos tenha um grande impacto. Qual é o problema que o Brasil não sofre? Sofremos nós muito aqui, que é o despovoamento, é o abandono da parte florestal, é a perda do uso do solo, é a agricultura, enfim, que deixa de fazer sentido. E depois, claro, é uma carga de combustível que ela se vai somando e vai criando sempre problemas para todos nós. Esse é um grande problema. Capitão, próximo cenário, por favor. Isto é um pequeno exemplo da prevenção estrutural. Aqui estamos a começar a meter fogo. E notem a cor do fumo. Há dias alguém falava, veja o fumo completamente branco. Um fumo como é completamente branco é puro e simplesmente vapor de água. Não tem mais nada senão vapor de água. O próximo diapositivo, capitão, por favor. Aqui está uma parcela que nós começámos a queimar. Estamos numa linha de comeada e trouxe esta imagem muito curiosamente. Porquê? Porque estive a estudar o território de Teresópolis, estive a estudar o território da parte do sítio onde nós queimámos. Eu não quero inventar, eu julgo que não é muito longe e preciso da vossa ajuda, que é Paraíba do Sul, certo? Estou certo? Capitão? Oi? Paraíba do Sul, julgo que não é longe de Teresópolis. Não é muito longe, não. É pertinho. Muito bem. Paraíba do Sul, Petrópolis, portanto, toda a parte serrana que nós temos do estado do Rio de Janeiro. E isto é uma linha de comeada onde se meteu fogo. A próxima imagem, por favor. Isto é o fogo a desenvolver-se. É o fogo a desenvolver-se na parcela que nós tínhamos definido que havíamos de queimar. Pode meter outra, por favor. Ora bem. E o que é isto? Isto é nada mais, nada menos
uma revelação que eu vos vou fazer, se calhar alguns sabiam, outros não, foi uma queima prescrita que nós fizemos aí em Paraíba do Sul. Que nós fizemos aí em Paraíba do Sul. E foi uma queima prescrita feita com o 15º Agrupamento dos Bombeiros Militares em Paraíba do Sul, utilizando... E o que é que nós utilizamos para queimar? Nós fomos queimar aquilo que vocês designam por capim colonião, certo? Certo. Muito bem, capim colonial, isso mesmo. E foi o que nós fomos queimar. Isto é o exemplo da forma como foi feito o planeamento, da parcela que foi a queimar. Na altura nós queimámos 2 parcelas, estamos a falar no ano 2018, não foi há muito tempo, e os protocolos todos cumpridos. Está aí o LACES. O LACES é um protocolo de segurança muito rígido para que não aconteça nada, rigorosamente nada, com nenhum operacional. E isso foram 2 parcelas que nós queimámos em torno dos, salvo erro, dos 3 hectares, queimámos aí em Paraíba do Sul, onde alguns elementos também do 15º Agrupamento, inclusive o capitão, o Fábio Pimentel, o Ju também esteve presente depois nas preleções, onde foi feito este uso do fogo, e estamos a falar da primeira fase, que é a prevenção estrutural. O próximo slide, por favor. Isso é um vídeo. Capitão, consegue clicar no vídeo para ele começar a andar? Tentar aqui. É isso mesmo. Este vídeo foi feito numa fazenda do Exército Brasileiro, em Minas Gerais, feito também com bombeiros militares. Isto é a parte final da parcela. Vejam como a parcela, o carvão, foi claramente tudo aquilo que nós tínhamos dentro da parcela. Isto é um incêndio de baixo impacto. Foi feito em Uberlândia, num curso de florestais, de praças e oficiais florestais dos bombeiros militares de Minas Gerais. E esta foi uma parcela, toda ela confinada ao fogo. E vejam da forma como nós o fizemos. Esta é uma parcela de 8 hectares. Foi filmada com drones pelo Corpo de Bombeiros Militar de Uberlândia. E vejam a parcela, a escala está em baixo ao fundo dos carros, vejam os caminhões, vejam a escala como foi feita a parcela. Isto foi uma parcela. Sobre o nosso lado esquerdo temos uma linha de água, temos a vareda, e temos aqui no meio uma parcela de 8 hectares, toda ela queimada, portanto, dentro daquilo que estava confinado. E veja a forma como, na queima prescrita, notem a cor do fumo, completamente branco, vapor de água. Este fumo não entrou 2 centímetros no solo, não criou dano absolutamente nenhum na matéria que nós estávamos a trabalhar. Foi um exemplo, à semelhança daquilo que tem sido a luta, de que as pessoas percebam que a queima, quando é prescrita, e dentro do quadro, que é o elemento fogo, que é de baixo impacto, onde ele é de baixo impacto, que ele não cria efetivamente nenhum, ou quase nenhum dano ao nível da mãe natureza, nós temos fumo desta cor. E no final, temos, ao fim de 40, 50 dias, temos a possibilidade de todo o neste caso é cerrado, estamos a falar do campo sujo, de uma parte do cerrado, da forma como gerido o fogo, tudo terminou sem grandes problemas. Recordo toda esta parte final que nós temos aqui. Nós tínhamos câmaras de fotoarmadilhagem do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, dos Bombeiros Militares de Uberlândia, e nós temos imagens dos animais de pequeno, médio e grande porte, todos eles a fugirem, todos eles a saírem da parcela, porque o fogo tem um tempo de residência muito curto, todos eles a fugirem da parcela, onde não há dano nem com a fauna, nem com a flora. Capitão, o próximo vídeo, a próxima imagem, por favor. Há um antes, por favor. Saltou isso. Outra vez play, por favor. Ou foi eu, era o que estávamos a ver? Se calhar estou confundido, não? Esse é o vídeo. Ok, então outro. Isso é o aspecto final. 8 hectares queimados aí da parcela. O fogo não saiu rigorosamente nada daquilo que nós tínhamos definido o que era o nosso aspecto de queima. O objetivo foi 100% cumprido, não saltou nem um bocadinho fora. Outro slide, por favor.
Ora bem, esta imagem, então, claro, eu tendencialmente a trouxe, isto é capim, como vocês chamam, capim colonial, não é? Um capim feio, um capim velho, um capim que está seco. Recordo, vejam, esse recorte que está aqui, esse recorte que está aí, foi quando a máquina de rasto, aquilo que vocês chamam de máquina de esteira, ela empurrou um bocadinho de terra para dentro. Isto foi feito num workshop com o 15º Agrupamento dos Bombeiros de Petrópolis. E vejam o capim, recordem-se desta imagem. Capitão, olha que clique, eu acho que isto é um vídeo, por favor. Se não tenho a certeza. Eu acredito. É um vídeo. Vejam esta imagem com atenção. Vejam, este vídeo foi feito pelo 15º Agrupamento dos Bombeiros Militares de Petrópolis. Estamos a queimar em Paraíba do Sul, a usar o fogo em Paraíba do Sul. Fiquem atentos a este vídeo. É uma linha d'água, nós temos uma linha d'água, está aqui a parcela, o fogo pesa embora, mediante, vê-se perfeitamente o pessoal todo a trabalhar, o fogo dentro da prescrição, dentro de tudo o que nós tínhamos definido, as parcelas estão a ser queimadas, vejam a cor do fumo, ou de uma vez mais, vejam, eu vou-vos mostrar porque é que eu defendo sempre a prevenção estrutural, que o fogo é mais barato, e nós vamos ao elemento de fogo, aqui a parcela toda a arder, estamos dentro de uma linha de água sobre o nosso lado direito, como é que com a utilização do fogo nós conseguimos criar baixo impacto e criar uma gestão da paisagem. Porque o problema que vocês muitas vezes discutem, ou muitas vezes nós discutimos aqui, é a proibição. Nós não podemos proibir tudo. Nós temos que criar condições para que, se as pessoas nos solicitarem ao Corpo Bombeiros Militar de Teresópolis, condições, isto é outra parcela, a de cima, se repararem, de cima já está queimada, aqui é uma parcela maior, salvo erro, é de 5 hectares, a de cima já estava queimada, reparem. Se nós pedirmos, se a população pedir condições para queimar a vegetação, seja o produtor rural, seja o investidor rural, que se existam condições para se queimar, parece-me a mim, na minha leitura, tem que se dar condições para queimar. Não pode ser tudo proibitivo. E esse tem sido o problema. Porque é que quando se cria tudo proibitivo, qual é o problema que nós estamos a criar? As pessoas vão criar dolo e vão queimar. Fora de horas, na calada da noite, em que o fogo cria o maior impacto, onde não há gestão nenhuma do fogo. E é esse o problema que nós temos a nível mundial. Nós não podemos proibir sempre. Temos que proibir algumas vezes. Naturalmente que agora faz sentido. Todos estes diplomas que vocês ainda agora, foi publicado um diploma que é proibido de queimar durante os próximos 120 dias. Está correto. Isto é a parte final da parcela a ser queimada, vejam bem. Está correto. Nós podemos proibir, mas temos que criar algumas condições. E o que é que traz isto? Eu trago estes vídeos aqui justamente para justificar algo, que é porque é que nem tudo faz sentido sempre proibir. Nós estamos aqui a falar em gestão de combustível florestal. Não estamos a falar rigorosamente mais nada. O INPE faz um trabalho excepcional, só que eu tive o cuidado de estar a ver as ignições que o INPE apresenta. Há dois momentos que parecem-me a mim que são completamente diferentes. Um dos momentos é a utilização do fogo na gestão do lixo. Isso, peço-vos a vocês, proíbam linearmente a utilização do fogo a queimar plásticos, a queimar lixo orgânico, a queimar lixo das casas. Façam receita. Faço um apelo, façam receita ao seu doutor juiz que falou brilhantemente, tive o cuidado de ouvir as recomendações dele. Façam receita com essas proibições. Nós somos latinos. Eu uso o cinto de segurança, vocês usam o cinto de segurança quando vão de carro, não é por uma questão de segurança, é uma questão para não nos irem ao bolso, para não nos irem sacar uma multa, toda a gente sabe. Assim é como a gestão do combustível. A gestão do combustível orgânico e de lixo tem de ser linearmente proibida todo o ano. A gestão do lixo, a gestão florestal, é a leitura que faço para que tenham uma percepção completamente diferente de como é que nós podemos utilizar o fogo. Capitão, o próximo slide, por favor. 43 dias depois, mais um. É um vídeo? Não. Não.
Acho que não. 43 dias depois, vejam, Capitão Yankee, está aí o exemplo. Esta foi a parcela que foi queimada. Esta é a parcela para toda a gente, que é isso que eu faço um apelo, que façamos um workshop, mais uma vez, no Rio de Janeiro. Porque é que o uso do fogo de baixo impacto faz isto? Se vocês repararem esta imagem e vejam o monte que está lá atrás, isto é em Paraíba do Sul, o monte que está lá atrás está todo amarelo, que não houve recurso ao fogo. Vejam a forma como foi rejuvenescido todo o material que foi queimado. Mais uma imagem, por favor, capitão. Lembram-se de eu estava a falar do corte da máquina de rasto, da esteira? Olhem aqui. Sim. Olhem o verde, 43 dias depois. Só não acredita quem não quer. Isto são imagens de Paraíba do Sul. Foi fotografado pelo 15º Agrupamento de Bombeiros. Não fui eu que tirei essas imagens, que eu já não estava aí. É este apelo que eu faço à gestão da paisagem em larga escala. O fogo, se for bem utilizado, tem 2 momentos. Este é um deles. É na prevenção. Capitão, veja esta imagem como é uma delícia ver tudo verde. Tudo verde. Por isso é que eu estava a chamar a atenção há bocado do vídeo desta imagem, como está tudo literalmente verde. Onde está a dúvida? A próxima imagem, por favor. A parte queimada da parte não queimada. O queimado é o verde, 43 dias depois. O capim colonião está completamente amarelo, que não foi queimado. Está aqui, gente. São provas com fotos. Próxima imagem, por favor. Olhem só. Olhem a serra do outro lado. Aqui é uma fotografia que foi tirada na exposição virada a sul, portanto, no decrescente da paisagem. Vejam tudo verde. 43 dias depois. Mais uma imagem, por favor. E isto é uma fotografia que eu já vos tinha mostrado, que é chamado O Cabelo de Índio, feito pela Duggan, que é uma excelente professora da Universidade Federal de São Paulo. Foram realizados experimentos de queima com interesse em estudar a eventualidade do efeito do fogo na florestação desta espécie. E notem que 24 horas depois, o cabelo de índio já começava a florescer. Vejam, esta planta é do Cerrado, é uma prova cabal que existem biomas. Não são todos os biomas, notem, não são os 5 biomas que estão no Brasil que necessitam de fogo. Não são todos. E naturalmente, que a floresta atlântica, na parte do Rio de Janeiro, nem todo ele necessita de fogo. E é altamente sensível ao fogo. Eu tenho consciência disso. Mas vejam como, se o fogo for modelado e se for trabalhado na parte de prevenção estrutural, vejam os efeitos. E aqui está uma prova como as plantas, como o bioma, como necessita da utilização do fogo de baixo impacto. Mais um diapositivo, por favor. Pois, e este fundo florestal funciona. Mais uma, por favor. Isto é um exemplo aqui que eu trouxe para que se veja como é que é a gestão do fogo nas linhas de comeada. Essa parte que vocês veem na fotografia do canto superior esquerdo, e em baixo é a fotografia do jeito normal, e na fotografia maior, essa parte que vocês veem delimitada pela linha azul, foi fogo controlado, foi criado 2 ou 3 meses antes, na linha de comeada. No lado esquerdo, temos um povoamento de Pinus pineia, tanto que é um pinheiro nórdico, em que o fogo vem do nosso lado direito para o nosso lado esquerdo. Onde estava o fogo, à semelhança do que acontece em Teresópolis, nós temos muitas linhas de comeada, temos um relevo altamente rugoso, onde é impossível o combate, a supressão, de modo direto. Porquê? Porque não temos acesso. Não temos acesso. Então o que é que nós fizemos aqui? Na linha de comeada, fizemos uma gestão de fogo controlado
e 2 ou 3 meses depois, grosso modo, temos um incêndio que veio do nosso lado direito, que tinha um potencial de ele passar para o lado esquerdo e entrar nesse povoamento de Pinheiro. E o que é que aconteceu? Simplesmente o incêndio parou numa parte que foi gerida com fogo. E porquê? Porque essa parte estava toda completamente verde. Por isso é que parou em fogo. Isto é mais um exemplo da prevenção estrutural utilizando o fogo. Outra foto, por favor, capitão. Esta foto para mim é uma foto fascinante. E vou-vos mostrar porque é que é fascinante. Essa pessoa que vocês veem na foto é uma bióloga da Universidade... Estava a fazer um pós-doutoramento na Universidade Federal de Cuiabá, julgo que é o seu nome. E nós andávamos a queimar na Chapada dos Guimarães e eu, na forma como o designava do fogo, dizia-lhe que era fogo frio, fogo frio, fogo frio, fogo frio, e nós andávamos a queimar o fogo frio, e ela diz-me assim, oh não, se tu dizes que é o fogo frio, até eu posso me descalçar e ir para pisar o fogo que está a arder. E eu disse-lhe, sim, porque é fogo frio. Olhem para a imagem, ela está descalça, vejam que ela está descalça. Vejam que ela tem o pinga-fogo na mão. Vejam ela a empurrar as faúlhas e o fogo com os pés descalça. Este é o melhor exemplo, com mais uma vez a prevenção estrutural não cria dano na floresta e que não cria nem dano no banco de sementes, consegue rejuvenescer, porque o banco de sementes, para ser destruído, estava de uma temperatura superior a 56 graus. Ela, se tivesse 56 graus nos pés, ela não aguentava estar ali. Vejam os pés dela. Okay? Isto é a diferença entre fogo e um incêndio. Porque se querem ver o que é um incêndio, eu vou-vos mostrar um incêndio. Capitão, a próxima fotografia. Sabem o que é isto? Sabem o que é isto? Isto é um incêndio. Esta fotografia foi tirada em outubro de 2017, os grandes incêndios cá em Portugal. A diferença entre a primeira foto e a segunda foto não é muito. São 470 graus de diferença. O vidro, por radiação, para ficar com este aspecto, isto era algo que estava, vocês podem ver o fogo por trás, era algo que estava na rua, para as garrafas ficarem com este aspecto todo tombado, por radiação, não foram muitos, foram 460 graus. Acham que a utilização do fogo, desta forma, neste regime, tem o mesmo comportamento como a forma como é utilizada na fotografia do lado esquerdo? Pois claro que não, porque um é fogo e no outro é um incêndio. Esta é a maior diferença, este é o maior exemplo que nós podemos ter para mostrar qual é o problema e a forma como nós podemos utilizar o fogo. Porque um é fogo e outro é incêndio. Estamos a falar de lume, mas estamos a falar de regimes de temperatura completamente diferentes. Capitão, a próxima fotografia, por favor. Outra vez, mais uma vez, por favor. Para não ser mais chato, já para terminar, mais uma, por favor. Isto foi o último plano, não interessa mais à frente, porque isto foi dado pelo IBAMA, cá Portugal. Outro slide, por favor. Mais um, por favor. Isto é uma análise de risco de um concelho. Outro, por favor. Mais uma à frente. Aqui parando neste, como é que é constituído um plano de fogo controlado? Aqui é um concelho. Cá em cima, onde vocês veem, no canto superior direito, foram, nos últimos 15 anos, temos uma incidência de 5 grandes incêndios, e então temos que tratar essa parte com recurso ao uso do fogo controlado, criando o quê? Criando uma heterogeneidade da paisagem. Temos que mudar a paisagem. Temos que criar algo na paisagem. Nós necessitamos, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Austrália, menos floresta e melhor floresta. Nós não podemos querer ser ambiciosos a querer defender tudo. Isso não existe. Não existe. Porque tudo vai correr mal depois. Se nós entrarmos nesse registro de querer defender tudo e proteger tudo, a coisa não vai sair da melhor forma. O próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Vejam, aqui numa macroescala estão definidas a forma como correram os incêndios. Isto é um plano de fogo controlado. Eu deixei o plano, depois utilizem, vejam se faz sentido, discutam-no se concordam ou não. Aqui estão as imagens
da forma como os incêndios correram. Vejam, o incêndio 2013 a amarelo, 2015 já foi maior, 2009 é um incêndio que está por baixo do amarelo e do vermelho. Então o que é que se faz? Nós temos que criar descontinuidade naquelas parcelas que se consegue ver a azul, que é uma serra. E essas parcelas, o que é que elas têm de ser feitas? Foram fragmentadas para serem queimadas. Mais um slide, por favor. Algum, por favor? Capitão, mais um, por favor. Peço desculpa. Depois podem ler. E está aqui, a prevenção estrutural. Isto é a implicação do espaço. Temos aqui 600 hectares, falar em 5 anos. As parcelas a verde escuro foram queimadas este ano, portanto eu queimei essas parcelas este ano. Queimámos em torno dos 200 hectares. Para o ano são queimadas as parcelas a verde claro, para criar um mosaico, para criar descontinuidade. E voltamos outra vez a utilizar o fogo na prevenção, de baixo impacto. De baixo impacto. Isto permite as espécies cinegéticas poderem nidificar, as aves, sobretudo, que isto é uma zona de reserva, permite os animais, os mamíferos, reproduzirem-se, permite a renovação de pastagens, que os animais de médio e grande porte são acossados a esses ambientes onde tudo está verde, onde os podem comer, ok? E permite, sobretudo, que não haja uma transição no sentido norte-sul, nem oeste-leste, nem leste-oeste, a nível de incêndios. Porque se percebe claramente da forma como é que foi criada as plantas de fogo controlado nessa serra. Mais uma mudança, capitão, por favor. Deixo-vos esta premissa para não ser mais chato. Em relação ao combate, podíamos dizer 1000 coisas também da supressão. O fogo é um bom criado e o mau patrão. Nele podemos ter um amigo aliado ou um desavinho sem misericórdia. Agora depende de cada um de nós qual é o fogo que queremos. É importante a forma como o 15º agrupamento, perdão, o 16º agrupamento está a trabalhar a parte profilática e a parte da prevenção do incêndio, a parte de prevenção do número de emissões com o intuito de reduzir. Capitão, mais um slide, por favor. Quero, nesta apresentação, para já, uma vez mais, agradecer profundamente o convite ao Capitão Fábio, ao Coronel Fábio, à Capitão Adriana Bianchi, e espero que, neste enquadramento, e se têm algumas dúvidas, em relação à supressão, também podemos falar muito, do trabalho que foi feito. Já trabalhei em muita supressão, em muito combate no Brasil, já aprendi muito com o Brasil, e julgo que a minha apresentação, espero que tenha sido minimamente elucidativa, e é o que eu vos digo. Eu uso o fogo porque eu amo profundamente a natureza e a floresta. Obrigado, capitão. Obrigada. Estou retornando. Um minuto. Tem várias pessoas aqui querendo entrar, mas enquanto eu compartilhava a apresentação, deixa eu parar aqui. Aí eu retorno. Oi, vocês me veem? Sim, estou te vendo. Sim? Então, Positivo. Então, comandante, excelente apresentação, comandante. Sim, valeu. Esse dia foi bem tumultuado para a gente aqui. A Adriana está acompanhando aí, a gente estava fazendo uma ação de patrulhamento com os outros órgãos, né, com o INEA, né, a Polícia Militar Ambiental, o 30º Batalhão de Polícia aqui, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas a gente fez questão, né, de correr e poder participar e, naturalmente, ganhar esse conhecimento com o senhor, né? Eu acho que o Portugal, principalmente, emana muita coisa excelente, com muita qualidade, né, com embasamento, com estudo, que é o principal. Até comento muito com os oficiais
A gente precisa sempre estar buscando conhecimento, né, sendo cada vez mais técnico, e isso que vai fazer nossa diferença nos eventos de incêndios florestais e assim por diante. Eu só tenho algumas colocações, comandante Nuno, com relação a essa questão da utilização do fogo. Muito bem. Até por algumas questões, né? Primeiro, pela robustez em termos de legislação. A gente tem um país muito grande, em que existe uma diversidade de vegetação muito grande, um pouco diferente de Portugal, que a gente sabe que a vegetação de predominância é de eucalipto e pinheiro bravo, não é isso? Sim, né? Muito bem. Inclusive, até é um pouco diferente o tipo de incêndio, mais até de superfície, com incêndio de copa, né, copado arbóreo. A gente aqui, a predominância é incêndio de superfície. As vegetações, aqui, principalmente na área da região aqui de Teresópolis, você vê uma diversidade. A área urbana, inclusive dentro até do próprio interior da área urbana, da parte mais central de Teresópolis, você vê uma vegetação um pouco mais úmida, como você está falando até do ordenamento florestal, de você trabalhar com vegetais que não sejam tão lenhosos, resinosos, sejam mais úmidos. Naturalmente, a dificuldade de você se propagar ali é muito, né, mais difícil, né, mais dificultoso. Mas você tem uma outra área de Teresópolis, em que a vegetação já é um pouco diferente, em que as vegetações são mais espaçadas, e que já existe uma composição, né, de vegetais, né, que forma o incêndio de superfície. A gente sabe que, na verdade, o que provoca o incêndio é o incêndio de superfície, que é aquele vegetal que fica acumulado ali. A gente até fala que os anos malignos, vamos dizer assim, em termos de questões meteorológicas, em que o índice de incêndios florestais aumenta muito, no outro ano, como boa parte desse vegetal já se queimou, que seria, de certa forma, uma gestão desse combustível, no outro ano esse combustível já não vai estar mais ali. Então, naturalmente, aqueles locais vão ter mais uma dificuldade de você trabalhar isso. Só que para você, inclusive eu estava até lendo o relatório de Portugal sobre aquele incêndio de 2017, a gente vê que a gente precisa de uma robustez por trás disso tudo, né? Do fogo controlado, do fogo prescrito, que seriam técnicos para trabalhar com isso, pessoas qualificadas para acompanhar esse fogo controlado ou fogo prescrito, pessoas com entendimento, né? Não só de questões meteorológicas, mas para combate direto, para poder acompanhar esse incêndio, porque você vai ter que ter uma brigada ali para acompanhar esse incêndio descontrolado. Peritos de incêndios, né, voltados para essa área ambiental, uma legislação bem não heterogênea como a gente tem. A gente tem, por exemplo, eu tenho na minha área municípios que têm legislação ambiental, outros não. Eu tenho aqui, inclusive no Brasil, estados que não possuem legislação própria, pegam da legislação de cunho federal. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma questão que uma lei estadual proíbe o fogo controlado, mas a gente tem uma lei federal que permite. Então, penso que eu acho que, inclusive, em conversa com o professor Rafael, que é um estudioso, né, que trabalha muito com os produtores rurais, agrícolas da região, ele mesmo falou com a gente dessa dificuldade de mudar essa vertente, de fazer com que as pessoas que utilizam fogo para limpeza de terreno, questões agrícolas, ruralistas, civicultoristas e assim por diante, de você mudar para uma outra questão. Por quê? A questão de gasto. Né? O gasto pecuniário vai ser muito alto, né? E fica inviável para o produtor. A gente sabe disso. Só que, atrás disso tudo, tem que ter uma legislação, pessoas qualificadas, pessoas preparadas, uma legislação realmente orientativa, uma aplicabilidade da legislação muito forte, porque a gente vê da dificuldade, inclusive do próprio corpo de bombeiros trabalhar. A gente tem muitas das vezes que a gente pega uma questão em flagrante, ou seja, o pessoal colocando fogo ali literalmente. É claro que existem questões, até a maioria das vezes, de resíduo sólido, que é o lixo, mas questões das pessoas colocando fogo na mata, literalmente. E a gente percebe de uma outra série de dificuldades de enquadramento da legislação, às vezes de você realizar uma perícia naquele local. Então, diante disso tudo, eu acho que a gente primeiro precisa debater isso. Né? Eu acho que o caminho mais correto é o que o senhor está, o azimuth, né? Vou dizer assim,
o caminho que a gente tem que olhar para frente, para o futuro, é esse. Mas eu percebo que a gente não está preparado para isso ainda, né? E o senhor pode dizer isso melhor do que eu, se Portugal está preparado realmente para essa condição toda, né, de você realmente fomentar essa dinâmica, né, de você colocar fogo em propriedades, assim por diante. Porque eu sinto essa dificuldade aqui, né? A gente teve essa palestra, inclusive, com o doutor Caio, ontem, juiz federal, e a gente colocando isso para ele. E ele até colocou para a gente, né? Eu falei assim, o que faz a gente ter tanta dificuldade de mitigar os incêndios florestais que estão intrinsecamente ligados à questão humana? E ele falou o seguinte, é questão da sociedade mesmo. Isso tem que ser explicado lá para o passado, o comportamento das pessoas, as formas que as pessoas lidam com isso. A gente entrou até no meandro do custo, né? Eu estava até fazendo a gente vai até fazer um relatório, né, para entregar às autoridades de qual foi o custo hoje desse patrulhamento que a gente utilizou. Uma aeronave, 7 viaturas, 30 pessoas em geral, tanto do meio civil quanto do meio militar. Quanto foi gasto para uma operação dessa? Quanto que se gasta para fazer um combate ao incêndio florestal? Entendeu? Então, isso que a gente tem que fazer com que o povo entenda, que tudo aquilo que a gente vai desencadear, e até em Portugal acredito que seja mais claro para a sociedade, que isso gera um custo. E quem paga isso somos todos nós, como cidadão. Então, eu assim, acho muito bom, eu tenho interesse, né? Às vezes falta um pouco de questões financeiras, de fazer um curso, esses cursos que o senhor falou aí. Não. Posso então responder? Vou pegar o bizu. Tá? Vou deixar o senhor responder, por favor. Obrigado. Opa, tá na fila também. Travou. Alô? Alô, agora foi, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo, pelo menos eu estou ouvindo. Tá, comandante. Alô, capitão. Bianchi, está a ouvir? Sim, estou ouvindo. Posso responder ao comandante, ao nosso comandante? Posso? Claro, claro. Comandante, eu fico extremamente lisonjeado, comandante Fábio, eu fico extremamente lisonjeado da forma como uma vez mais, apanho um comandante de um agrupamento, um coronel de um agrupamento, que está profundamente sensível a esta causa. E quero-vos dizer uma coisa, com toda a falta de modéstia, para mim, os bombeiros militares brasileiros, no combate ao incêndio florestal, na manobra, são os melhores bombeiros do mundo. São rijos como pedra, lutam, têm uma condição física única e é com depende da prática, né? Comandante, é com todo o agrado que eu digo isto. E vou dizer onde é que está a solução. A solução está aí no Rio de Janeiro. Eu digo nós, porque eu terei todo o gosto em contribuir, chegarmos à Universidade Federal, porque é um curso, naturalmente, não dá acesso a toda a gente. Tem de ser um curso superior para oficiais, como deve imaginar, tem de ser um curso da tutela dos bombeiros militares, sem prejuízo dos outros órgãos, do IBAMA, do Pré-Fogo, também participarem, onde, congregando a matéria viva do conhecimento que existe do meteorologista, que existe do biólogo, que existe do comandante do Corpo de Bombeiros, em que nós criamos um curso, que é isso que eu falava, que aqui felizmente já foi feito em Portugal, que é o curso de ser credenciado em fogo prescrito, comandante. E o que é isto? Além do conhecimento, estamos a falar de um curso para 200, 300, 400 horas, estamos a falar em que eu pego um oficial do Corpo de Bombeiros de Teresópolis e ele vai fazer uma queimada. E ele é responsável por todo o enquadramento em que ele vai fazer a queimada. Ele sabe quando é que vai botar fogo no chão. Ele sabe como é que vai botar fogo no chão. Ele sabe quais são os combustíveis, quando é que vai queimar. Ele vai ter um enquadramento formativo que é como uma credenciação. Comandante, faça-lhe um desafio. Faça isto. Cá em Portugal, nós, para o fogo de supressão, que é o fogo contra o fogo nos incêndios florestais, num vídeo que eu pus aí, ainda neste momento somos só 23 ou 24. Porquê? Porque quando tem um pinga-lume nas mãos, num dia com 40 graus, um pinga-lume é uma arma.
é uma arma. Um pinga-lume mata. Se você coloca mal o fogo, vai incendiar tudo. Tem que saber o que é que está a fazer. E então, este princípio é um princípio formativo. É um princípio em que os pares se ensinam uns aos outros. Esse o professor Rafael, acho que é da Universidade Rural, aí de uma, julgo eu, é da Universidade Rural. Ele teve... Da UERJ. Da UERJ. Eu conheço, veja como é que o mundo é tão pequeno. Eu conheço. E ele entendeu isto. Comandante, este curso é um curso universitário, é uma pós-graduação, chama o que quiser, mas é uma credenciação. E justamente aquele discurso que o senhor teve é perfeito. Porquê? Porque quem queima não é quem quer, é quem pode. E a questão da perícia, da parte dos peritos de incêndio, seria dentro desse curso também? Tem tudo dentro desse curso. Desde a meteorologia que é a pirometeorologia, portanto, a meteorologia para o fogo, desde a ecologia do fogo, desde a utilização do pinga-fogo, desde uma parte prática na ordem das 150, 200 horas, a queimarmos em terreno, a queimar. Subir serra, descer serra, muito. Desde o CPS, o Sistema de Predição de Campbell, que é o modelo preditivo, como nós vimos como é que está em relação ao fogo. Desde o Incident Command System, o modelo americano da gestão de ocorrências. Portanto, é um curso com vários módulos, feito numa universidade, e pergunta-me assim, mas uma universidade federal porquê? Porque tem de ser um curso universitário. Comandante, tem de ser um curso universitário. Tem de ser um curso que seja enquadrado na chancela do Corpo de Bombeiros Militar, na chancela da universidade, como uma pós-graduação. E qual é que é a condição? Tem de ser licenciado. E nem todos o podem fazer. Eu não estou numa de sectorizar, mas há uma necessidade de ecologia do fogo, há uma necessidade de nós irmos um bocadinho mais à frente. E vocês já chegaram a um nível que já têm que ir um bocadinho mais à frente. Já não podem estar mais neste paradigma que são muito fortes a combater fogo, e são os melhores bombeiros do mundo. Mas é preciso ir um bocadinho mais à frente. Temos que ir à estratégia. Temos que ir falar do comandamento de aeronaves. Por exemplo, um problema que eu vejo, um problema que eu não conheço, e vou falando, não me leva a mal. Vocês faltam-vos a helicordagem. Vocês são os melhores em manobras de grande ângulo. Eu não vejo os bombeiros militares a serem largados em helicordagem. Um exemplo tão fino. Entende? O helicóptero faz uma estacionária e larga os bombeiros em helicordagem. Cai. E o helicóptero a seguir sai fora. O tempo que o helicóptero está ali parado e não faz uma estacionária a largar os combatentes, não é? Ele perde muito tempo nisto, comandante. Entende-me o que é que estou a dizer? Faço-me entender. Isto é um exemplo em que essa formação pode trazer um bocadinho de tudo, que é a otimização também dos recursos. E eu acho que vocês, e com todo o gosto, e o jogo foi um bocadinho com as fotos, consegui justificar, você se queimar a linha de comiada nas serras de Teresópolis, o fogo não lambe de uma exposição para a outra. O comandante tem que arranjar solução dentro dos seus pares. Quando alguém quer no produtor florestal ou no produtor rural queimar um espaço, o comandante diz assim, paga 20 ou 30 ou 50 reais ou 100, o que seja, e eu vou lá e queimo. Não queimes, eu queimo. E eu acho que vocês têm todas as condições para fazer isto, comandante. Arranje um curso, ande para a frente com isto, tenha a SEMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que suporte isto. Faça um curso formal de pós-graduação, um curso que diga assim, eu sou credenciado em fogo prescrito. Eu posso queimar. Há mecanismos, e isso é, vocês não são bons. Vocês são muito, muito bons, comandante. É só um pedido para ir um bocadinho mais à frente. Deixa eu até fazer uma outra pergunta nesse gancho aí. Com relação ao ordenamento florestal, como é que vocês trabalham essa pesquisa de campo dentro dessa metodologia? Inclusive, o senhor citou aí dos cinturões, né, vamos dizer assim, que é feito dentro desse ordenamento florestal, que está interligado com a gestão do combustível. Como é que o senhor faz o estudo ali do combustível? Que tipo de tecnologia que o senhor utiliza? Comandante, o mais importante, quando não é preciso grande tecnologia. É preciso, nós chamamos de COS, que é a Carta de Ocupação de Solos. A Carta de Ocupação de Solos. O INPE é uma máquina nisso. O INPE tem tudo. Você pede ao INPE, o INPE tem tudo. O INPE, se tiver, diria quase na brincadeira, se quiser que lhe diga onde é que o senhor mora, ele vai mostrar a sua casa. O INPE diz tudo. O INPE tem uma capacidade fora de série. O que é importante? Nós, para que o incêndio não corra, nós temos que criar heterogeneidade na paisagem. Temos que ter capim, temos que ter floresta, temos que ter matos, temos que criar heterogeneidade. Quando nós olhamos para a montanha e vemos a montanha toda igual, toda verde,
Sabe o que isso quer dizer? Vai tudo arder. Tudo arder. Então, quando nós olhamos para a carta de ocupação de solos, criamos a divisão entre combustíveis de uma forma estratégica. Ventos dominantes, qual é a prescrição do fogo, qual é a forma como o regime do fogo, como é que o fogo vai-se ali desenvolver. E em função disso, criamos linhas tampão. E o que é que são essas linhas tampão? São o que vocês designam de aceiros negros, que efetivamente não é o aceiro negro. Porque o senhor vai lá queimar, e vai queimar com fotos como eu lhe mostrei, de baixo impacto, o senhor vai lá fixar animais de médio e grande porte, o senhor vai lá fixar, vai rejuvenescer a fauna e a flora, e não cria impacto nenhum na floresta. Porque as pessoas é uma sensibilidade, uma má ideia do que tem em relação ao fogo. Estou a falar de fogo, estou a falar de incêndio. O incêndio naturalmente destrói tudo. Não, eu estava me referindo, por exemplo, se existe uma vegetação mais leosa e resinosa naquela área florestal. Vocês querem tirar um pouco dessa vegetação. Vocês vão utilizar o fogo ou vão fazer a limpeza do terreno de outra forma mecânica? Ou é o fogo realmente e depois fazer a plantação de outro fogo mesmo? Fogo. Eu queimo com fogo. Eu queimo debaixo da resinosa com fogo. O senhor consegue ter formação, comandante, para queimar debaixo das árvores. Se tiver dentro da prescrição, chamar prescrição, dentro dos parâmetros normais, o senhor consegue queimar debaixo das árvores sem destruir as árvores, nunca. Eu mostro fotos, mostro vídeos. A maioria dos incêndios é superficial, não é de copa, né? Não, mas isso estamos a falar, não é de incêndios, eu estou a falar na parte do maior controle. Temperaturas mais baixas, maior umidade do solo, em que a planta está mais defensiva, a planta não está reprodutiva, ok? Isto cria condições a que a gente possa queimar debaixo da árvore e a planta não morre nunca. Oi? É a última pergunta, eu vou fazer uma última para acabar aqui. Com relação à legislação lá ambiental lá dos senhores, recebeu alguma alteração perante... Porque a gente sabe que as legislações hoje em dia, até de questão de segurança contra incêndio e pânico, elas são alteradas de acordo com as catástrofes, com os eventos, certo. E é alterado alguma coisa para você se enquadrar e nem melhorar. Houve alguma alteração de 2017 para cá? E uma outra segunda pergunta. Existe ainda, que eu sei que existe o controle de combustível para edificações, para povoados, para vias, né, que se não me engano são 5 metros ou 10 metros, para povoados são 50 metros. Isso realmente é cumprido? Vocês conseguem fiscalizar, conseguem ter uma ação que realmente coíba esse tipo de ação, de certa forma, prejudicial, seja para uma edificação, seja para um povoado e assim por diante? Conseguimos, sim. Conseguimos, comandante. Agora faça uma pergunta se resulta. Se quer saber se resulta? Zero. O incêndio no regime do fogo normal, quando vem de copa, faz projeções a 700, 800 metros, 2 km, o que é que interessa ao senhor limpar em torno a 100 metros da casa? Não interessa. Assim, a 10 metros é importante. Não haver continuidade de combustível, atenção, é importante. Agora, há um exemplo que eu dou muitas vezes. A 236, quando morreu aquela gente toda aqui perto, eu moro perto, aqui em Pedrógão Grande, sabe porquê que as pessoas morreram, comandante? As pessoas morreram por radiação. Ainda nem sequer o fogo estava lá. O calor é tão grande, que as pessoas já estavam assadas. Podiam estar 500 metros para cada lado. Nós fizemos um estudo sobre isso. 500 metros para cada lado que as pessoas morriam na mesma. Porque se deu ali um downburst. Ok? Isso é uma falsa questão. E nós não podemos... Nós temos que ir atrás do que é materializavelmente humano. Há comportamentos negligentes, nós temos que terminar com eles, mas nem todos são assim. Compreende, comandante? Faz sentido fazer a gestão da faixa de combustível? Faz sentido. Só que tem de ser feito com regra e com alguma norma. Acabou. Não vou deixar os outros perguntarem. Obrigado, seu dono. Comandante, é exatamente o que eu estava pensando aqui, vendo a sua apresentação, e eu confesso que quando o senhor me mandou mais cedo, eu olhei a apresentação toda mais cedo.
não resisti. E assim, eu acredito, eu vejo que o comandante Fábio, né, o coronel Fábio, colocou muito bem aqui a nossa questão, né? Nós realmente não estamos preparados para isso, mas podemos nos preparar, né? Muito bem. Podemos nos preparar. E vemos, assim, a impressão que eu tive, né, de tudo isso que o senhor apresentou aqui para a gente, é que buscando, fazendo assim, como o senhor disse, através de um curso, tem condições da gente fazer algo inteligente, isso é certo. Eu me recordo que uns dias atrás o senhor falou comigo no Telegram, falou assim, ainda vou ter você e o capitão Fábio Pimentel do meu lado. E é mais ou menos isso, né? Não é que nós sejamos contra isso, né? Claro que não. O senhor expôs aqui brilhantemente que há condições da gente ter esse fogo, de ver esse fogo de uma forma diferente, né? Mas nós precisamos, para isso, de toda uma técnica, de toda uma estrutura, para que isso seja feito, né? Então, neste momento, o que a gente faz aqui, e o senhor até colocou na apresentação também, né? Que este momento não é o momento de se queimar nada. Então, assim, tecnicamente, a gente tem que saber isso, né? A gente tem que ser inteligente para agir. Então, neste momento, a gente não pode fazer nenhum tipo de queimadas. Não é a hora disso. A gente precisa, né, do nosso ar muito limpo, né, para que a gente tenha uma tranquilidade maior por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas, assim, eu vejo uma oportunidade muito grande de um crescimento. Acho que a gente pode buscar realmente esse conhecimento, né, aí, e fazermos grandes parcerias. Muito bem. Obrigada. Com todo gosto. O Coronel Joelson gostaria de falar, ele está me falando aqui no WhatsApp, eu quero falar. Tudo bom, comandante? O Fábio deixou falar, eu vou falar. Vou deixar o Joelson falar, não, o Joelson fala muito. Brincadeira, hein? Ô, comandante, a gente, né, não sou especialista na área, né, de florestal, né, ambiental, né, a gente convive com isso, como eu falei, lá na região. Lá temos poucas unidades de reservas, até pelo processo histórico, né, do agronegócio na região, do café e depois do leite e atualmente muito do corte, né? E a gente sempre, né, lidou com técnicos, né? E um dos conceitos dentro do Brasil é evitar a queimada, né, para todo esse prejuízo que causa ao solo, pelo menos é o que a gente escutava, né? Que causa a biomassa, a umidade, que permeabiliza o solo, que causa um processo erosivo, que realmente é visto na região. Não posso afirmar que é do incêndio, né, claro. Mas há essa cultura, a verdade há essa ciência aqui no Brasil, né, eu sei caso da minha região, defendendo esse lado todo negativo do incêndio, né? O senhor até mostrou uma imagem aí da recuperação, né, da uma área verde comparado com a área que não foi queimada, mas conversando com o técnico, eles afirmam que isso, claro, é um processo da queima, causa mais fosfato no solo, e esse fosfato ajuda, né, no retorno da vegetação. Só que, segundo eles, a médio e a longo prazo, o prejuízo é maior, né, que isso é um processo que a média a longo prazo, segundo eles, né, então é o que eu aprendi, estou escutando, né, do senhor isso. Aí, o que eu queria saber em relação a essa teoria, né, desse prejuízo na média a longo prazo, e se essa queima, né, que como mostrou ali, ela é feita, vamos dizer assim, esse ano queimou aquele quadrante, no próximo ano, tipo, você já não queima aquele quadrante, é um próximo quadrante, seria isso, né? Isso eu queria escutar. Seria mais ou menos isso? Badante, precisamente, está a ver um tabuleiro de xadrez? Um tabuleiro onde a gente joga xadrez? Uhum. Os quadradinhos, é assim que se queima. Faz-se um mosaico. Ok? Uhum. Para quê?
para criar heterogeneidade na paisagem. Quando nós utilizamos o fogo para queimar na gestão de combustível, porque depende dos objetivos com que nós queimamos. A gestão de combustível serve fitossanitário. O caso das pulgas, dos percevejos, de fitossanitário. O caso da renovação de pastagens para o agronegócio. O caso da gestão de combustível na defesa da floresta contra incêndios. O caso da espécie cinegética, porque o senhor queima para fixar os animais para comer. Eu tenho fotos de uma queima que eu fiz no nordeste da Bahia, onde tem fezes de anta. Fezes de anta, ao fim de 60 dias, o que é que aquilo quer dizer? Que o animal foi lá comer e andou lá durante muito tempo. Ok? O que é que acontece quando queima? Isso, eu dou-lhe estudos, se o senhor quiser ver, mandando. Sim. Nós, quando queimamos, o fogo queima um pouquinho do litro da folhada, digamos assim. É um fogo de baixo impacto. Então, se é um fogo de baixo impacto, o que é que ele traz? Ele limpa só a camada superficial com uma vantagem. Não volatiliza os sais minerais. Ok? O que sai só é vapor d'água. Os sais minerais, quando o senhor queima, fica tudo na terra. O que é que isso faz? Faz com que todas as plantas que estão na terra rebrotem novamente com grande facilidade. Ok? E isto é feito em momentos muito específicos, com condições muito específicas, com técnicas muito específicas. Ok? Isto não é feito à toa. Isso, senhor, é uma prescrição. Por isso é que é fogo prescrito. Ok? O senhor é formado e formatado para saber utilizar o fogo. Desde o comprimento de chama, desde a velocidade de propagação do incêndio. Eu recordo uma vez, muitas vezes nós usamos até fogo prescrito. O que é que fazemos? Fazemos um cálculo aí no Brasil, porque para criar cenário tem de ser na paisagem, tem de ser uma coisa em grande escala. Nós metemos fogo durante 2, 3, 5, 10 quilómetros e o fogo corre por ele até à vereda e depois ele apaga por ele. Ok? Para criar paisagem. Naturalmente, comandante, se o senhor for lá ao fim de 2, 3, 4 dias, tem um aspecto feio. Está tudo queimado, não é? Mas essa rebrota, ao fim de 2 meses, 3 meses, o senhor olha e diz assim, epá, é verdade, está tudo verde novamente. E então o que é que isso faz? Agora, nesta época, quando é a época dos incêndios, se o senhor tiver um incêndio, como a vegetação está tão verde, tem tanta água, que o fogo, na verdadeira acessão, vai bater aí e vai parar. Então veja a vantagem que o senhor traz tudo isto. Então, com isto. Essa afirmação que eles falam que prejudica o solo seria uma queima fora de época? Fora da prescrição, sim. Isso é um incêndio. Uma queima fora da prescrição faz isso. Uma queima dentro da prescrição, eu vou-lhe amanhã, vou pôr no grupo, vou pôr um vídeo, que eu ainda está o fogo a arder, eu passo assim com a mão e mostro que a areia, o solo está úmido, que a minha mão fica toda suja, ainda acabou de queimar. E eu mostro, amanhã eu ponho o vídeo. Dou-lhe a minha palavra de honra, o senhor vai ver. Estou eu a falar, foi feito na Bahia, com os brigadistas do IBAMA na Bahia. Comandante, eu peço-lhe uma coisa. O senhor não crie um estereótipo sem ver. Por isso é que eu faço também um desafio ao comandante Fábio para que criemos um workshop para que toda a gente possa ver. Eu recordo-me o capitão Daniel, que é do 15º Agrupamento de Petrópolis. Ele começou também assim. E depois disse, não, Nuno, isto faz sentido, isto é o caminho. O comandante, o Brasil é gigante. O Brasil não tem recursos com tanta área que tem, para meter um carro de bombeiros em todo lado. O Brasil não tem recursos para meter tantos homens em todo lado. Isto é o caminho. E fazendo prova, sabe quem ensinou a queimar em Portugal? Eu não tinha acabado de dizer, foi o engenheiro Van Hagen. Ele aprendeu com os brasileiros. Na década do século XIX, em 1861. Foram vocês que nos ensinaram a queimar e perderam agora a prática. Isso é que é preocupante, comandante. Veja bem. O Van Hagen era um engenheiro do exército português que estava adido no Brasil, por causa da colonização, e ele aprendeu com os brasileiros a queimar, com os indígenas. E vocês abandonaram a prática e nós, na década de 70, começámos novamente a retomar a prática do fogo. Por isso é que lhe digo, é muito importante queimar, comandante. Muito importante. Eu acho que assim, uma cultura e criação política ambientalista contra o fogo
né, visto aí né, a Amazonas aí, sempre quando, né, tem qualquer princípio de incêndio, já sai com notícia negativa no mundo inteiro, né? Então, acho que se criou um preconceito, uma rejeição, né, sobre a técnica de queima, até porque o pessoal não tem conhecimento da técnica, né? Portanto, porquê? Se eu chego ao agronegócio, ali na história, o caso da Bahia, nós estamos a falar de grandes, o latifundiário, portanto, o produtor em grande escala. Se o senhor está a proibir tudo e ele tem que fazer a renovação da pastagem, nós temos que ser humanos e pensar, o que é que ele faz? Ele bota fogo durante a noite e deixa correr e vai-se embora e incendeia aquilo tudo. Acha que isso é solução? Portanto, não é solução. A solução é o Corpo de Bombeiros, ele chegar ao pé do Corpo de Bombeiros e dizer assim, quero que vocês me vão lá queimar 4 ou 5 parcelas da minha fazenda. Ele paga, o Corpo de Bombeiros queima e queima de uma forma ordeira e controlada. E quem ganha? Ganha o Corpo de Bombeiros porque está a fazer a gestão da paisagem, ganha o produtor agrícola porque lhe queimou aquilo que ele queria queimar e depois ganha o fundo porque pagou uma licença para fazer a queima. Este é o caminho, comandante. Porque ele vai queimar. O senhor pensa que o vai proibir de queimar? Nunca. Ele vai queimar, comandante. Ele vai meter fogo no chão e vai deixar arder. Isso é verdade. A proibir não resulta. Não resulta, comandante. O senhor sabe isto melhor que eu. Você proíbe para quê? Vai proibir para quê? Acha que é por decreto que apaga fogo? O senhor não apaga fogo por decreto, comandante. Concorda comigo? Todo ano é o mesmo problema, a mesma quantidade de fogo e eles tacam fogo. Sempre. Ele vai queimar. Isso é verdade. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado. Vou fazer mais perguntas. Não tinha ninguém para fazer pergunta, Adriano, me autoriza? Força, comandante. Oi, é que meu microfone estava desligado, me perdoe. Tá. Tem alguma pergunta aí que eu queria ressaltar aqui que Major Bernardino, Major Mariana, o Capitão Fábio Pimentel e o Tenente Salgueiro estão assistindo juntos no DBM. Eles tiveram que sair para um evento. Ah lá, estão todos juntos assistindo. Que bom. Major, gostaria de falar? Major Mariana, Major Bernardino, capitão? Fábio Pimentel? Eles devem estar com dificuldade. Oi. Major Bernardino? Eles devem estar com dificuldade lá. Comandante Fábio Gonçalves, gostaria de... Sim, vou fazer mais uma pergunta aqui. Falar? Comandante Nuno. Força, comandante. Olha só, existe esses pilares, antes da supressão, existem os pilares do planejamento, da prevenção, né? A gente até aprendeu ontem com o doutor lá, que seria preocupação, ele fala até em planejamento, fala preocupação. Como que o Portugal trabalha essa parte aí, vamos dizer assim, sem contar a parte pré-supressão e supressão, mas a parte de planejamento, de prevenção. Como é que é trabalhado isso? É via, né, redes sociais, como está fazendo agora, em vista desse advento aí do coronavírus, ou é visitando os locais com notificações coercitivas ou notificações preventivas, como a gente costuma fazer aqui também? O Corpo de Bombeiros costuma aplicar, ou existe um órgão específico para a aplicação não só das notificações, mas dos autos de infração? Essas penalidades, elas realmente são revertidas de alguma forma para o combate ou não? Né? Eu acho que são muitas perguntas da mesma pergunta, mas você entendeu até onde eu quero chegar, né? De como os senhores trabalham essa parte de prevenção aí. E para aquelas pessoas que costumam ainda, né, não colocar fogo, né, pela que existe aí essa permissão, essa prerrogativa, mas as pessoas que utilizam fogo, mas sem seguirem um rito processual, sem seguir as determinações do governo, qual tipo de sanção que essas pessoas sofrem, por favor? Comandante, estamos a falar da prevenção. Vocês têm uma vantagem muito grande, e depois eu dou o exemplo português. Vocês
sendo bombeiros militares, nós somos, porque não existem bombeiros militares em Portugal, nós, sendo bombeiros profissionais, nós não somos revestidos de autoridade. Vocês são revestidos de autoridade. Isso logo é uma vantagem, comandante. Isso é logo uma vantagem. Então, o que é que nós criamos? Nós criamos três modelos. Criamos uma plataforma a nível nacional, que é gerido. A plataforma, comparativamente, para fazer entender, ela foi criada pelo ICMBio, digamos assim, uma plataforma onde o senhor quer fazer uma queima de subrantes agrícolas. Isto é, o senhor não pode queimar lixo, nem plástico. Não pode. Porque isso é uma multa que custa 5.000 euros. Estamos a falar na ordem dos 7.000 dólares. Ok? 30 mil reais. Estamos a falar de uma multa de 30 mil reais. Uma pessoa que seja apanhada a queimar lixo é automaticamente autuada. E não há desculpa, não recorre, não é fotografado, é levantado do alto e é multado. Só que nós, como bombeiros profissionais, não somos revestidos de autoridade, ao contrário de vocês. Portanto, vocês é menos uma dificuldade, que é, vocês podem levantar o alto porque vocês são revestidos de autoridade, ok? Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é essa plataforma que o senhor, como civil, quer queimar um bocadinho de restolho dos sobrantes agrícolas lá em casa, então o senhor vai à net, com um estudo prévio que é feito nessa plataforma, diz os dias em que está em condições para queimar. Então o senhor vai à internet e registra, hoje vou fazer uma queima, ok? O Fábio Gonçalves dá o CPF, o vosso número de contribuinte, Fábio Gonçalves, CPF, registra a queima e automaticamente aquilo não lhe dá autorização. Aquilo fica registado a queima. E fica numa base de dados que tem como base o Google Earth. Então o que é que acontece? O senhor, quando manda uma patrulha fazer o policiamento, nessa base de dados ele vê logo aquela fogueira está registada, aquela está registada, e quando a fogueira vai para ser registada, tem todas estas regras. A terceira possibilidade que nós damos é fazer aquilo que eu estava a dizer, que é fazer queimadas extensivas com fogo controlado. Eu pago ao Corpo de Bombeiros, o senhor manda alguém credenciado, faz uma análise, precisa 1, 2, 10 bombeiros, 3 carros, o que seja, eu sou produtor florestal, o senhor diz-me que são 300, 500, 100 mil reais, eu pago, não tem problema nenhum, que eu tenho para pagar, mas a coisa é feita por gente que sabe, por técnicos. E queimam escrupulosamente aquilo como nós fizemos na Fazenda Tatu, em Uberlândia, que é uma fazenda do Exército Brasileiro. Queimamos escrupulosamente aquilo que queríamos para queimar. E é uma fonte de receita para o Corpo de Bombeiros e é uma forma de gerir a gestão dos fogos e a gestão de combustível. E isto é prevenção. Porque se reduzir o número de ignições, o senhor se reduzir o número de ignições, obrigatoriamente tem que ter menos área ardida. Porque depois fomos falar noutra parte, que é a área do combate, isso é outro assunto. Neste momento estamos a falar da preparação e prevenção. Então se o senhor sabe combater, sabe defender o fogo, se gera isto tudo, porque o senhor tem que ter as pessoas têm que estar do seu lado. Porque quando você está numa multa de 6 ou 8 mil reais num desgraçado qualquer, com muita pena, ele vai passar a palavra, não queimem, que os bombeiros militares não perdoam. E não há melhor forma de comunicação que isto, comandante. As pessoas só ganham juízo quando lhe vai ao bolso. Não tem outra forma, comandante. O senhor é excelente o trabalho que está a fazer, este trabalho de prevenção, e deve alertar isso. Mas enquanto o senhor não for ao bolso, as pessoas não vão parar de queimar. E eu vi, é viciante. O pessoal no Brasil tem vício em meter fogo em tudo, no lixo. Eu não percebo porquê. Não entendo porquê. Porquê? Porque os permitem. Porque não vão ao bolso. Compreende, comandante? E isso é a maior vossa dificuldade. Vocês, quando... Eu vi as cidades todas, é fogo, 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 fogo. Nós tivéssemos essa quantidade de ignições aqui, Portugal estava todo a arder. Este é o caminho, no meu ponto de vista, comandante. Vocês têm que ter tudo do vosso lado. Tem que estar tudo nas vossas mãos. Tudo. Desde a prevenção, desde o queimar, tudo é vosso. Tudo é vosso. Sem prejuízo, escusar será dizer, depois os assistentes civis, a ajuda do IBAMA, do pré-fogo, dos brigadistas. Atenção, quando eu digo que tudo é vosso, é o regime de autoridade. Entenda-se. Não estou de modo algum a excluir todos os outros parceiros que são extremamente importantes. Atenção.
Estou a falar nos vestidos de autoridade, só isso. A gente, na verdade, a gente até aplica aqui as notificações de cunho preventivo, né? Mas a gente falta para a gente esse embasamento em termos de legislação realmente, nos ampara para fazer isso, né? Então fica mais a cargo dos órgãos ambientais específicos, né? INEA, a questão das secretarias, as secretarias municipais dos municípios, né? Que aplicam mais as notificações ligadas a questões do comportamento, a queima do lixo, né, queima dos resíduos sólidos, assim por diante. Mas a questão da mata aí fica mais para o IBAMA. E hoje, o IBAMA não, INEA, né? E hoje a gente fez essa junção, né? Tanto da parte do município quanto a composição do Estado. Muito bem. E a gente, o Corpo de Bombeiros, por termos a estatística, né, e sabermos os locais com maior incidência, então a gente fez esse patrulhamento que a gente denominou, né, hoje. Seu Nuno, o senhor quer falar mais alguma coisa? Quero só dizer aqui uma coisinha. Porque os autos que aqui são levantados, 10% do dinheiro reverte na compra de materiais para os corpos de bombeiros. Ok? Isso seria ótimo para a gente. Ora. Aumenta com recursos. Não só para o Corpo de Bombeiros, mas para os órgãos que trabalham nessa parte ambiental, né, em geral. Né? Eu não quero... às vezes eu falho porque eu não sei a ordem de gestão, não é? Se é a SEMA, se é o INEA, se é o IBAMA, se é o Prefogo. Os órgãos de gestão, 10% das multas, o dinheiro é cativado para investir nos materiais, porque as coisas custam dinheiro, não é? E este é sempre o sentido. E depois, quando isto pode demorar 2, 3, 4 anos, quando isto toma sentido a dizer, não queima, que eles multam. Tá aqui, pariu, meu celular acabou a bateria. Seu Nuno. Alô, comandante. A Adriana mandou uma mensagem aqui que ela caiu a internet dela lá. Muito bem. Não está conseguindo gerenciar. Comandante, para mim foi muito esclarecedor, né, que a gente não tinha essa visão, né? Eu não vi ainda, eu sei que tem esse assunto em alguns locais, mas assim, perto aqui no Rio de Janeiro, nunca vi. É o que o Fábio falou aí, eu acho que é um desafio, claro, né, porque é cultural, né, tem que se mudar uma cultura, então isso não se faz da noite para o dia, né? A gente vive isso, né? Inclusive em defesa civil, né? Eu tenho mestrado em defesa civil pela Universidade Federal, eu fico aqui coordenando a região norte e noroeste, eu me coloco à disposição do município para colaborar, mas muitas vezes tenho dificuldade de estar implementando algumas coisas, porque muitas vezes o município não tem a capacidade de entender, de absorver, né? de capacidade técnica, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, mas como o senhor falou aí, como a Adriana falou, e como todo mundo falou, acho que tudo tem que começar, né? Claro. Né? E em relação a uma pós-graduação, seria realmente muito interessante, né, para o Rio de Janeiro começar a mudar essa cultura para a gente começar a implementar. Porque eu conheço o órgão de agricultura, lido com técnico de agricultura, e eu sei que ele já tem uma versão contrária dessa, né? Tanto que eu lido, eles falam, não, o pessoal tacava muito mais fogo, hoje taca menos, porque a gente fez um trabalho junto com o agricultor, então eles têm essa cultura implementada neles. E eu estou falando de técnicos com nível superior dentro da Secretaria de Agricultura, né? Aqui é a Imaté, né? Que usa muito. Então, assim, é um desafio grande. Voltei. A Adriana saiu, não está falando aqui com ele, Fábio. Sim, ótimo. Comandante, fica à vontade. Eu respondendo ao que estava a dizer, comandante, o que é importante, parece-me a mim, à semelhança do que se tem feito, mostro-me 100% disponível, é poder fazer um workshop e mostrar com prova viva como é que se pode queimar de baixo impacto e depois que temos retorno naquilo que fizemos. Compreende? Porque nós entramos agora no regime que é os químicos, os agroquímicos. Não queremos agroquímicos. Ótimo. Então, se não queremos agroquímicos, temos uma solução. Vamos queimar. Acredito, comandante. Nós queimamos 100 hectares num dia. Nós queimamos uma parcela de 100 hectares, 200 hectares num dia.
o produtor rural fica contente, o senhor fica contente porque fez a gestão do combustível dele e depois ainda porque ganha dinheiro na Secretaria Municipal de Defesa Civil porque ele vai pagar a licença para queimar aquela parte. Isto é perfeito. Isto é perfeito, comandante. E eu faço-lhe prova que é fogo de baixo impacto. Fogo, nós chamamos de fogo frio. Entendi. Eu vi aí. Muito bom. Tá jóia. Obrigado aí, Fábio. Tá jóia. Tá jóia. Comandante. Eu vou encerrar aqui, amigo. Vou encerrar aqui também. Senhor comandante Nuno, eu só tenho a agradecer. A Adriana está tendo um pouco de dificuldade lá de voltar. Eu acho que esse bate-papo, posso dizer assim, com essa passagem de conhecimento do senhor, foi de grande valia para a gente. A gente está aprendendo bastante com esse período aí dessas lives. E o senhor não foi diferente. Trouxe um gabedal de conhecimento para a gente, trouxe as experiências do senhor. A gente vê que o senhor é muito técnico, né? O senhor tem robustez para falar realmente, né? O senhor não fala, né, as invenções do senhor, o senhor tem condições técnicas para isso. O que a gente precisa depois é fazer um curso aí, depois para poder a gente até estreitar esses laços, né? Fazer esse workshop e a gente caminhar para frente, né? E a gente tentar aprender com os senhores, que a gente tem que deixar isso bem claro, que a gente está aprendendo, né? Para tentar um caminho, vamos dizer assim, mais adequado, né? Para isso tudo que vem acontecendo. Que realmente a gente não está tendo condição de a gente coibir, a forma que está sendo coibida esses tipos de incêndio, a gente realmente não está dando conta, né? E eu acho que a forma de a gente crescer um pouco mais é ter esse aprendizado com os senhores e tentar implantar isso que os senhores já vem implantando, né? E está dando certo, né? A gente vê como que dá certo. Então, só tenho a agradecer ao senhor. Espero que tenha uma próxima oportunidade, gente, né, com esse workshop ou com uma outra live com um tema diferente. E fico feliz aí do senhor perder esse tempo do senhor para poder nos passar as informações do senhor. Comandante, eu é que agradeço, uma vez mais. Em seu nome, personifico todo o Brasil, todas as pessoas que nos escutaram, todas as pessoas que vão gostar a escutar este vídeo, está bem? Ao capitão Fábio, à capitão Bianchi também, à Adriana, que tem feito um trabalho excepcional, são os promotores em seu nome, que fazem este trabalho excepcional, a todas as pessoas que são interessadas e que gostam deste tema e, sobretudo, às pessoas que amam a terra, que amam o Brasil, que amam, enfim, a vida. Baden Powell dizia, deixei a terra um pouco melhor que a encontraste. Eu já não pedia tanto, que a gente consiga deixar pelo menos igual como a encontramos. Comandante, para si, para todos os brasileiros, para toda a gente que nos escuta, agradeço do fundo do coração. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, comandante Nuno. Até a próxima. Obrigado por tudo. a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.